Hoje a gente começa então um módulo focado no reset do metabolismo, no reset do nosso corpo. Lembrando que esse módulo, o objetivo dele é trazer muito da nutrição terapêutica. E o que é nutrição terapêutica? Aquela nutrição, aquela alimentação cujo o foco é o tratamento do organismo, o tratamento de sintomas, muitas vezes a cura de algumas questões. Então é realmente esse reestabelecimento do equilíbrio. Diferente da alimentação terapêutica, a gente foca muito em equilibrar os alimentos que são super saudáveis com eventuais ocasiões onde os alimentos não saudáveis podem entrar, né? Na nutrição terapêutica a gente vai trabalhar assim com a retirada de alguns alimentos por um período determinado, o foco na introdução de alguns outros alimentos também por um período determinado. Esse módulo é super importante que não seja aquela coisa que você passa informação de amiga para amiga, né? Porque realmente é um tipo de nutrição que precisa ter pelo menos um aconselhamento, acompanhamento nutricional. Então, como vocês estão no programa, vocês têm um contato mais próximo comigo, vocês receberam a lista de compras, o cardápio, as sugestões de suplementos e tudo isso trabalha em conjunto para que as coisas funcionem, tá? E a gente vai começar pelo reset digestivo. Então, nessa primeira semana nós vamos fazer o processo de reset digestivo e detoxificação. Quando a gente fala em detoxificação, a gente não deixa também de estar trabalhando com o processo digestivo, porque o fígado é um órgão super importante em todo o processo da digestão, né? Agora pode ser que você esteja se perguntando por que a gente vai trabalhar com isso, com digestão. Talvez você não sinta sintomas relacionados à digestão, desconfortos intestinais, má digestão mesmo, ou coisas do tipo. E o seu foco é outro, né? E parece que talvez as coisas estejam desconexas. Mas eu te garanto que elas estão super conectadas. Então, como eu sempre falo para vocês, quando a gente trata um sintoma, um desequilíbrio do corpo, o que a gente precisa estar fazendo é trabalhar o corpo como um todo. Não existe desequilíbrios isolados, não existe sintomas isolados. Eles são sempre consequência das nossas características físicas, dos nossos hábitos, das nossas emoções. Então, por isso, é realmente importante a gente buscar esse reequilíbrio de todos os metabolismos envolvidos, tá? Quando a gente fala da questão da digestão, né? Então, por que a parte da digestão é importante, principalmente na questão do reset hormonal, que é o nosso principal foco aqui? Eu imagino que talvez a maioria de vocês já escutaram falar da importância do intestino. Então tem alguns termos que até estão sendo bastante usados, né, e falados e reconhecidos pelo público como um todo, que é o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E de fato isso é algo essencial e muito importante para a gente entender e trabalhar na nossa saúde. Porque se a gente imaginar que é no intestino onde as coisas vão se transformar em nutriente ou vão ser eliminadas, isso acaba tendo um papel muito crucial em toda a nossa nutrição, absorção de nutrientes, né? E lá no intestino vivem os carinhas, que são os micro-organismos, então fungos e bactérias, que na verdade a gente vai se alimentar do que eles produzem, né? Então, muitas dessas bactérias, esses fungos, eles vão estar ali metabolizando a comida que a gente consome e produzindo substâncias boas. Alguns deles vão estar produzindo substâncias não boas. E a gente vai ser, na verdade, o equilíbrio dessas bactérias, desses micro-organismos que estão vivendo ali no nosso intestino. Hoje a gente chama isso de microbioma, né? Que é um conjunto não só dos micro-organismos, mas das substâncias que esses micro-organismos produzem, né? Então aqueles termos como flora intestinal são termos não mais usados hoje em dia, tá? E olha só, alguns dados interessantes. A gente tem mais micro-organismo no nosso corpo, e quando a gente fala em micro-organismo no corpo, não é só no intestino, apesar do intestino ser o local onde a gente concentra mais isso, mas muito na pele, na vagina, em todas as mucosas. Então em todos os locais a gente tem esses micro-organismos e a gente precisa deles, né? Então algumas pessoas já chegaram a me perguntar que tinham medo de consumir lactobacilos vivos, por exemplo, quando vendia aqueles produtos que falavam lactobacilos vivos, né? E não tem nada a ver, tá, gente? A gente tá sempre consumindo micro-organismos vivos e a gente tem um monte deles no nosso corpo. E aí, olha só que interessante, a quantidade, o peso desse microbioma pode
pode chegar até 2 quilos, né? Então pessoas que têm ali muito processo fermentativo, realmente um volume muito grande de bactérias, pode ser que tenha até um peso maior por conta disso. Tá? E os genes desses micro-organismos interagem diretamente com os nossos genes. Então, por isso que eles determinam tanto as nossas características, de como a gente se sente, de que doenças a gente está mais propenso ou não, de como está sendo o estímulo genético no nosso corpo, né? Então, eles são extremamente importantes da gente trabalhar. E como é que a gente começa trabalhando eles? Com a digestão. Porque se eu tenho uma digestão ruim, eu vou estar ali com resíduos de alimento no meu corpo. E esses resíduos de alimentos vão ser metabolizados por bactérias ruins, que eu não quero. Pelo contrário, se eu tenho uma digestão boa e consumo alimentos bons, eu vou estar fornecendo comida para bactérias boas, né? E essas bactérias vão acabar produzindo substâncias melhores ainda, como os ácidos graxos de cadeia curta, que a gente fala, que, por exemplo, reduzem colesterol, melhoram a imunidade. Então, todo esse contexto acaba sendo super importante. E quando a gente faz uma relação direta com a parte hormonal, o intestino também tem uma função muito importante, essas bactérias. Por quê? Por exemplo, pegando o exemplo do estrógeno, né? Todo o estrógeno que a gente produz no corpo, ele vai ser metabolizado no fígado e parte desse estrógeno vai ser eliminado pela bile, pelas nossas fezes. Porém, quando a gente tem bactérias ruins, essas bactérias fazem com que esse estrógeno não seja eliminado, elas inibem essa eliminação, fazendo com que esse estrógeno seja reabsorvido. E isso justifica muito dos sintomas de predominância estrogênica, que a gente vai falar e vem falando, né, ao longo do curso. Então isso envolve excesso de sangramento, a questão da maior predominância a um disparo também à endometriose, a parte de pedra na vesícula, a parte de muita TPM. Então tudo isso acaba já sendo um disparo para o desequilíbrio dos nossos hormônios. Como que a gente identifica o tipo de bactéria que a gente tem, se é boa ou ruim, né? Principalmente por esses desconfortos, se existem desconfortos intestinais, pelos sintomas que a gente tem no nosso corpo e pelo tipo de alimentação. A gente nunca, mesmo consumindo probiótico ou qualquer coisa do tipo, a gente nunca vai ter um microbioma estável, que não muda de forma alguma. O microbioma vai estar sempre alterando, dependendo do tipo de alimento que a gente consumiu aquela semana ou aquele dia, se a gente fez uma viagem mais longa ou não, isso também altera, se a gente teve uma depressão de sono ou não, né? O importante é a gente manter esse microbioma saudável e por isso entender os princípios de uma boa digestão, os princípios de uma alimentação saudável e entender se eventualmente tem algum alimento que pode estar desequilibrando isso por conta de uma intolerância alimentar tardia ou coisa do tipo, tá? E além disso, esse microbioma ele também interfere em outros hormônios do nosso corpo, né? Por exemplo, os hormônios da tireoide. Então, muitos do hormônio ativo, que é o T3, que é o hormônio da tireoide, é convertido no intestino, né? E quando existe uma disbiose, um desequilíbrio dessas bactérias do intestino, a gente acaba aumentando o T3 reverso, que é um T3 que não tem ação e inibe a ação do T3 ativo. Então, para vocês verem como é complexo e é importante toda essa parte do intestino, né? Essa garantia da detoxificação, que é isso que eu expliquei para vocês agora. Então, se eu tenho bactérias boas, eu consigo realmente eliminar tudo que é de ruim no meu corpo. Já se eu tenho bactérias não muito boas predominando no meu intestino, por que predominando? Porque todo mundo vai ter um pouco de bactérias não boas no intestino. Não tem como a gente ser 100% só bactérias boas, tá? Mas se as bactérias não boas estão predominando, eu vou reabsorver mais também compostos não benéficos para minha saúde. Além do que, geralmente quando eu tenho o intestino já desequilibrado, eu tendo a ter mais constipação, intestino preso. E isso faz com que eu reabsorva muito mais, né? Eu falo que um cocô parado, ele tem toda uma quantidade de água suja ali, digamos. E se o cocô tá parado, eu vou reabsorver toda aquela água suja também, né? Então, um intestino preso faz com que eu reabsorva muito mais substâncias inadequadas, tá?
A questão da imunidade, então, o que é muito comum as mulheres relatarem de cândida, candidíase, infecção urinária. E se eu tenho um desequilíbrio no intestino, ele vai diretamente disparar essas duas condições. Então, no caso da infecção urinária, onde a bactéria mais predominante é a E. coli, ela vai também predominar na mucosa vaginal. E no caso da candidíase, todo mundo tem cândida no intestino, mas quando tem um ambiente que facilita ela a proliferar, né? Então, principalmente muitos alimentos refinados, uma alteração hormonal onde o pH intestinal não fica adequado, muito açúcar, tudo isso facilita a proliferação da candidíase, da cândida, né? Fazendo com que ela aconteça de uma forma repetitiva, tá? A questão do humor e do bem-estar, essas bactériazinhas do microbioma, elas também liberam substâncias que impactam diretamente na nossa cognição e nos nossos neurotransmissores. Então, estima-se que cerca de 90% da serotonina, por exemplo, é produzida no intestino. Então, para a gente ver a importância de como isso pode sim estar diretamente relacionado com como a gente se sente, né? E daí vem também o termo da questão do enfesado, que apesar de ter o desconforto de você estar com o intestino preso, quando a gente está com o intestino preso, a gente tem um ambiente muito mais tóxico no nosso corpo, disparando ali realmente substâncias que nos deixam de mau humor, que tira a nossa energia, que tira a nossa disposição. A questão da prevenção do câncer, extremamente importante, não só câncer de intestino, tá? Então pensa que o câncer, ele é muito o resultado de sujeirinhas que a gente não conseguiu eliminar no corpo e foram disparando a mutação de células. Então, se eu já tenho um intestino que já tem um ambiente mais sujo, mais inflamado, eu já tenho um primeiro disparo. Se eu ainda tenho um intestino que tem bactérias que permitem a reabsorção de substâncias ruins que o meu corpo estava tentando eliminar, eu tenho um segundo disparo, né? Então, a prevenção do câncer está muito relacionada com essa questão da saúde intestinal também, tá? A parte da tireoide que a gente já falou, e a questão das intolerâncias alimentares. A gente vai falar ainda nesse módulo sobre isso, um pouquinho mais detalhes, mas a partir do momento que se identifica que uma pessoa tem uma possível intolerância alimentar tardia, essa pessoa, aquele alimento, sempre que a pessoa consome aquele alimento, ela vai estar disparando uma inflamação, né? Ela vai estar disparando como se fosse um foguinho dentro do corpo que acaba sendo mais destrutivo. Isso por si só desequilibra muito os nossos hormônios. E a segunda coisa é que uma intolerância alimentar tardia, ela dispara uma substância chamada histamina. Então, a característica de uma pessoa mais alérgica e que tende a ter muito dessa histamina alta é aquela pessoa que é alérgica a tudo. A pelo de gato, a esmalte, está sempre espirrando, com o nariz escorrendo, fica com coceiras no corpo, não pode mexer em pó que já começa a ficar ruim da rinite ou sinusite. Enfim, essa pessoa ela está com todos os disparos imunes já muito acesos e isso tem uma relação muito direta com a alimentação. É muito comum a gente tratar as alergias tardias alimentares e a pessoa deixar de ter alergia a pelo de gato, alergia a esmalte, por exemplo, porque na verdade ela estava reativa a tudo, pois tinha um disparo inflamatório por trás daquilo que estava sendo a principal causa, tá? E também quando a gente tem esse disparo alérgico mais alto por conta da histamina, a gente tende a reduzir a produção de progesterona e é algo que a gente vai ver que é super importante, a gente já falou um pouquinho no módulo 1, mas a progesterona sempre é super importante para controlar nossa ansiedade, a parte de depressão, a parte de bem-estar, a parte de não ficar inchado, né? Então, como todo esse processo do intestino acaba disparando um desequilíbrio maior que impacta também nos nossos hormônios. E aí, a gente sempre começa falando do intestino, mas eu gosto de lembrar que antes de chegar no intestino tem um órgão muito importante que é o estômago. E o estômago é como se fosse a grande fogueira do nosso corpo. Então imagina que tudo que a gente consome é um pedaço de alimento, mas esse alimento, se ele não se transformar em cinzas para ser bem digerido, né,
esse pedaço de alimento ele vai ficar em um ambiente onde ele vai ficar ali apodrecendo mesmo, né? Então por isso que é super importante a fogueira do nosso corpo, que é o estômago, estar com o fogo bem aceso, estar com essa capacidade digestiva bem acesa. Até na medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, usa um termo para isso que eles chamam de Agni, que é o fogo digestivo. Então, a nossa saúde está diretamente relacionada com esse fogo digestivo. A saúde do nosso intestino está diretamente relacionada com esse fogo digestivo. A gente não consegue melhorar a saúde do intestino ou a nossa saúde como um todo se a gente não melhorar a digestão. Por quê? Porque tudo que a gente consumir vai se tornar algo que vai apodrecer, vai se tornar algo que vai inflamar. É muito comum hoje em dia, né, a gente vê tire o glúten ou a lactose ou consuma probióticos ou glutamina. Mas isso não resolve o problema como um todo. Por quê? Porque não está focando na melhora da digestão como um todo também. E isso faz a gente questionar um pouco aquela famosa frase do que nós somos o que comemos. E na verdade, se a gente for pensar, nós não somos exatamente o que nós comemos, mas o que nós absorvemos. Não adianta uma pessoa ter uma alimentação super saudável se ela não absorve nada daqueles nutrientes. E aí entra muito essa questão da nossa capacidade de digestão para absorver os nutrientes que a gente está consumindo. Até na nutrição tem um termo chamado biodisponibilidade de nutrientes. Então, isso determina muito quais alimentos de fato, quais nutrientes de fato vão entrar para dentro do nosso corpo e quais nutrientes não vão entrar para dentro do nosso corpo. E eu adoro essa frase aqui, né, que também é um pouco da parte da medicina indiana, que diz que até o veneno é um bom alimento para quem digere bem. Já uma pessoa com má digestão pode morrer bebendo néctar. Então fica aí algo para a gente pensar em como está a nossa digestão, se a gente está se preocupando excessivamente só com os alimentos que a gente come, mas está ignorando a parte digestiva. E será que você tem uma boa digestão? Como você pode analisar isso? Que sinais e sintomas podem estar te dizendo sobre isso ou não, mesmo que você não sinta desconfortos gastrointestinais? Isso eu vou explicar para vocês na próxima aula, então fica aí ligado na próxima aula para você descobrir como está a sua digestão.